Galera, meus queridos amigos, meus queridos alunos, olha só. Esses capacitores aqui azucrinam a mente de muita gente. Por quê? Porque basicamente você olha para o capacitor eletrolítico de alumínio e aí você vê um monte de letra, um monte de número e aí você fala, pelo amor de Deus, cara, qual é a capacitância e a tensão elétrica que esse cara suporta para fazer o armazenamento? Estabilização de tensão nos seus filtros, enfim, na aplicação que for. Quer aprender mais sobre esses códigos, a sua interpretação e muito mais? Então fica até o final desse vídeo que eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores e muito mais, vou explicar tudo e mais um pouco sobre esses capacitores faixa preta. Literalmente, beleza? Vamos nessa! Não esquece de clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar da Black Week Eletrônica Fácil, onde durante a Black Week nós vamos aplicar descontos de até 55% para você fazer a formação completa eletrônica fácil na condição mais black possível. Entra no grupo VIP lá, a gente vai passar tudo de forma completa para você não perder absolutamente nada dessa condição surreal que eu vou fazer para você, fechou? Tamo junto e vamos para cima! Tá um exemplo, tá? Aqui está um exemplo de uma forma que vocês podem usar para ler os seus capacitores eletrolíticos, fazer a sua interpretação, tá? Vamos lá. Então, primeiramente, esses capacitores eletrolíticos de alumínio, eles têm aqui a famosa faixa preta, que eu acabei de falar, que representa a polaridade negativa dele, tá bom? Então, nos capacitores eletrolíticos de alumínio, que vocês vão aprender nessa aula de hoje, a faixa preta significa o polo negativo do nosso capacitor, tá bom? E, consecutivamente, o outro é o positivo, perfeito? Bem, no nosso capacitor SMD, então, de alumínio eletrolítico, você tem aqui, tipicamente, pessoal, o número ou os números que juntos vão representar a capacitância desses capacitores já direto em microfarad. Então, olha só que beleza. Antigamente, no cerâmico ou de poliéster, você tinha que bater o olho e você tinha que converter de pico para nano, ali com o número de zeros, tá, não sei o que lá, agora aqui não. Nos capacitores eletrolíticos de alumínio, SMD, você bateu o olho, viu o valor dele, já vai sair direto em microfarad. Então, por exemplo, nesse caso, tá vendo, ó, 22 microfarad de capacitância, ok? Bem, uma outra dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, ó, vem comigo. O fato é o seguinte, turma, ó, fiquem ligados, porque vai ter muitos capacitores que eles vão ter múltiplos números e múltiplas letras, e isso pode gerar confusão na sua interpretação, tá? E para você saber exatamente, qual é o trecho do número ou o trecho do código que significa uma capacitância válida, fique ligado na nossa famosa E-Series, tá bom? A E-Series, basicamente, é uma normalização, é uma padronização que determina os prefixos numéricos válidos para que você possa usar para um código de resistores, de capacitores, entre outros componentes eletrônicos. Por exemplo, ó, quais códigos são válidos? É você começar com 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 5, 1 e 6, 1 e 8, 2 e 0, 2 e 2, 2 e 4, 2 e 7, 3 e 0, 3 e 3, 3, 4, 7, 6, 8, 7, 5, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que você pode detectar capacitores de 270 microfarad, 470 microfarad, 620, 680 microfarad, 820 microfarad e não, por exemplo, 35 microfarad, 37 microfarad, mais 39, 390, 3.900 você pode. Porque basicamente esses prefixos aqui que são usados demais na classe E24 dos resistores eletrônicos também são aplicados ao início dos valores tipicamente dos capacitores também. Então isso aqui vai ajudar muito a gente para a gente consultar essa tabela e ver se o que está no capacitor pode ser algo válido na hora de interpretar o código que está nele no seu valor de capacitância nominal. Tá bom? Vamos lá então. Turminha, então é o seguinte, a letra S, conforme vocês estão vendo aqui, não é tolerância, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos, não tem nada a ver com o valor do capacitor. Tem a ver com a série, o número de série ou o código de série que
que o fabricante coloca no capacitor para que isso gere uma identificação dentro dos seus catálogos, dos seus componentes eletrônicos. E essa letra, o código de série, pode significar a temperatura máxima de trabalho, o tempo de vida útil em horas, tá bom? A resistência equivalente de série do capacitor, também chamada de ESR, o tipo de aplicação desse capacitor, entre múltiplas outras coisas, tá? Ok? E o ponto aqui que vocês estão vendo, ó, ele significa que o componente ele é lead free, ou seja, sua construção é livre de qualquer tipo de substâncias nocivas à saúde dos seres humanos, tá bom? Como chumbo ou outras. E aqui embaixo você vai encontrar muito também número de lote, beleza? Aqui em cima, inclusive, você vai poder ter o símbolo, a logomarca do fabricante do seu capacitor SMD, entre muitas outras coisas. Nesse outro exemplo aqui, família eletrônica fácil, você também poderá encontrar o seguinte: os capacitores eletrolíticos de alumínio SMD, com o valor nominal aqui em cima, então ó, 220, já sai direto, 220 microfarad. Pode ser que você encontre uma letra e essa letra signifique a tensão de isolação desse capacitor. Vamos ver mais sobre isso nessa tabela aqui, ó. Bem, meus queridos, então olha só essa tabela. Então nós temos aqui a letra e a tensão equivalente em volts que ela significa. Se você encontrar naquele trechinho do capacitor, então, 220 microfarad, beleza, e a letra E minúsculo significa que o capacitor vai trabalhar com no máximo 2,5 volts. G, 4 volts, J, 6,3, letra A, 10 volts, letra C, 16 volts, letra D, 20 volts, letra E, 25, letra V, que olha só, às vezes você pode pensar que é volts, tal, mas vai significar 35, se só tiver a letra, tá bom? Então 35. E a letra H, 50 volts. Então fiquem ligados nos próximos exemplos, que nós vamos ter que olhar na letra e quantos volts ela vai significar para aquele capacitor. Olha só, pessoal, nessa outra imagem, show de bola. Nós temos aqui então 22 microfarad, J, que é a tensão de 6,3 volts, HA como identificação do código de série do fabricante, aqui embaixo o número do lote, beleza? Nesse outro exemplo aqui, o que a gente tem, ó? Nem sempre a capacitância vem primeiro, por isso que eu falei para vocês, tá, pessoal? Então, tô vendo esse outro capacitor aqui, ó, ele começa com A2, que é o número do lote, o 33, que é o 33 microfarad, a letra C, que significa 16 volts, e o WZ, número de série, tá bom? Mas agora, fim de papo e vamos olhar múltiplos capacitores para ver o seu valor de capacitância e todas as características mais. Olha lá, pessoal, então nesse capacitor aqui, tá vendo, ó? Tá fácil, fácil, mole, mole, ó, tá vendo? Então 220 é a capacitância. Tá. Aí lembra que eu falei para vocês da E-Series, tá bom? Será que esse 22 aqui é um código válido? Bom, vamos dar uma olhada. Aí você vem aqui na E-Series, olha lá, opa, 22, ó, é um início válido, padronizado para numeração, tanto para resistor quanto para capacitância, para resistência quanto capacitância. Então, show de bola. Então, vamos lá. Então, 220 microfarad, esse aqui tá muito fácil, hein? E 16 volts, já tá marcado no encapsulamento, muito fácil, tá? Então, 220, 16 volts e o número de série dele é RVT, que aí você pode baixar o datasheet e ver exatamente os limites de temperatura, tempo de vida útil, entre muitas outras coisas. Tá bom? Então, primeiro exercício fechou, vamos pro próximo. Ó, nesse próximo exercício aqui tem um outro tipo de capacitor de alumínio, que inclusive é PTH, mas ele possui o mesmo encapsulamento, tá bom? Do SMD, ok? E eu trouxe aqui para vocês conhecerem também. Então aqui a faixa azul na esquerda é o terminal negativo, e aqui você tem, nossa, olha só a codificação aqui, ó, K, O, O, C, R, Z. Ou seja, nossa, tem gente que olha aqui e já fica totalmente assustado. Calma, ó. O que você tem que entender? Tenta achar o trecho, o início, que é válido de acordo com a E-Series. Então, ó, tá vendo o 470? Bom, você vai ver aqui, ó, 47 é um prefixo válido inicial. Então, beleza, show de bola. Então, 470 microfarad e a tensão é de 6,3 volts. Fácil, fácil. Mole, mole, feito e já era. Vamos pro próximo. Olha só, pessoal, esse daqui. Então, fácil também. Tá marcado aqui 100, então esse 100 aqui é um prefixo, 1 e 0 é um prefixo válido, então 100 microfarad por 10 volts.
E basicamente, tá vendo aqui que tá marcado, ó, que o tempo de vida útil desse capacitor vai de 2.000 até 3.000 horas, ok? E o modelo de série dele é RVN, então fechou. 100 microfarad por 10 volts. Nesse cara aqui, você já tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Tá vendo que tá marcado ali, ó, 2.2? Então a gente tem 2.2 microfarad. 50. Então esse cara aqui, pessoal, trabalha com 50 volts, tá? Beleza? 2.2 microfarad por 50 volts. Letra S faz parte da classe do capacitor, número de série, tá bom? Código de série, ponto, quer dizer que ele é lead free, beleza? E esse 0T7 aqui com certeza faz parte do lote de produção desse capacitor. Fechou? Esse exercício aqui eu acho muito massa, porque ele vai exigir de vocês, basicamente, todo o conhecimento que vocês tiveram até esse momento aqui na nossa aula, show de bola. Primeiro capacitor aqui, ó, bom, tá marcado aqui, ó, G1, G1 e G1, todos G1, e todos terminam com o D, o D, o D. Então o G1 e o D faz parte do número de série. E o que está variando aqui? Ó? Esse aqui é 22C, 10H e 100A. O que é 22? 22 microfarad. O que será que é essa letra C mesmo? Vamos consultar a tabela de tensão a partir da letra? Vamos lá? Olha lá que top. Letra C, 16 volts. Então, se é 16 volts, nós chegamos à conclusão que esse capacitor é de 22 microfarad por 16 volts, de forma show de bola, tá bom? Então nós chegamos à conclusão que esse capacitor aqui é de 22 microfarad por 16 volts. Fechou, galera? Beleza? G1, o D, número de série, lote de produção. 10H, o que significa isso? 10 microfarad. H significa quantos volts? Consultando a tabela, você vai ver que a tensão é de 50 volts. Vamos lá confirmar? Ó? Olha lá que interessante. Então, letra H, 50 volts. Show de bola. Então, 10 microfarad de 50 volts e fim de papo. No próximo exemplo, 100, letra A. Então, o que é esse 100 aqui? 100 microfarad, letra A. Quantos volts mesmo? Então, letra A, nós temos 10 volts de tensão de isolação. Então, o valor do capacitor é de 100 microfarad por 10 volts e fim de papo. Aí você olha para esse capacitor aqui e você fala, pelo amor de Deus, professor. Pelo amor de Deus, e agora? Tem 1000, tem H, tem FK, tem 470, tem K, e agora o que eu faço? Bom, o fato é o seguinte, ó. Tá vendo que tá marcado aqui 1000 primeiro? O que é esse 1000 aqui? É 1000 microfarad, tá? 1000 microfarad. Essa tarja aqui é o terminal negativo, tá bom? FK é o número de série, beleza? E por que não é 470 microfarad? Tá? Porque geralmente a capacitância ela vem seguida da tensão. Então você tem aqui, ó, 1000 e H, esse H aqui que equivale à tensão. Até porque a letra K não é basicamente um prefixo válido para tensão. Vamos consultar a tabela? Ó. Então você não tem letra K para equivaler a uma tensão. Então sempre lembra o seguinte, você vai sempre ter um código inicial que vale a capacitância e depois ou um número de volts ou uma letra que significa o número de volts desse capacitor. Tá bom? 1000 microfarad, H 50, então 1000 microfarad por 50 volts, FK e 470K faz parte da série do capacitor e número do lote de fabricação. Mais um exemplo show de bola, gente. Então olha lá, 1000 e 16V. Pô, isso aqui fácil, tranquilo. 1000 microfarad por 16 volts e fim de papo. Olha só que top, pessoal, esse capacitor aqui, ó. Então, 330 VFK C88 com um ponto aqui. Bom, então, tarja preta aqui, negativo. 330 é a capacitância, 330 microfarad, 33 é um prefixo válido, segundo a tabela, olha lá. Então, 33 aqui, ó, é um prefixo válido usado padronizadamente. E você tem o quê? A letra V depois do 330. Então essa letra V tem que significar alguma tensão pra gente. Qual a tensão que a letra V significa? Vamos lá, ó. V significa 35 volts. Então esse capacitor ele é de 330 microfarad por 35 volts de forma show de bola, ok? Já indo pro final, gente, vamos lá. Olha só, não desanima, vamos lá. Deixa o seu like, não esquece de colocar aqui a hashtag AprendiProfessor.
capacitor SMD para a gente vibrar com o aprendizado de todo mundo? Vamos para cima, deixa aqui nos comentários, tá bom? Olha lá, então 390, 390 microfarad, tá bom? Letra C, quanto mesmo? 16 volts, então 390 microfarad, 16 volts. Aqui o código 6D6N74 aqui em cima, basicamente fazem parte do número de série, beleza? Bom, então 390 microfarad, 16 volts. Próximo, 300, então 300 microfarad, beleza? E V, letra V, 35 volts, tá bom? Aqui em cima, 9.1, olha só, a gente nunca tinha visto 9.1, não é mesmo? Vamos ver na E-Séries, olha só o prefixo. O 9.1 está lá, gente. Tá vendo como aprender é importante? 9.1 é um conjunto padronizado, um prefixo padronizado. Então você pode usar, sem problema nenhum, é válido, tá bom? 910 microfarad, letra E. Mas letra E é quantos volts? Vai ter que consultar a tabela. Letra E, 25 volts. É de 910 microfarad por 25 volts e fim de papo. Pô, professor Rodolfo, mas tem datasheet de capacitores SMD eletrolíticos de alumínio? É claro, gente, tá? Tá aqui um exemplo do datasheet da Panasonic, que nesse caso abordou aqui sobre a série FT tipo V dos capacitores, tá bom? Bom, e aqui você tem basicamente as características dessa série. Então, por exemplo, lá, ó, o número de horas que esse cara pode trabalhar, então a 105 graus no máximo, de 2.000 até 5.000 horas de trabalho, tá bom? Baixa resistência equivalente série, que é a famosa ESR, para os capacitores, ok? Faz parte da normalização RoHS, ou seja, o capacitor, então, ele só tem materiais que são lead-free, ausentes de qualquer substância química tóxica, beleza? Range de temperatura de menos 55 a 105 graus, tensões de trabalho para essa classe de 6.3 até 50 volts, capacitância de 10 microfarad a 2.200 para essa série, FT tipo V, beleza? E aqui eu quero chamar a atenção para esse dado, pessoal. Muita gente fica perguntando assim, professor Rodolfo, mas e a tolerância desses capacitores eletrolíticos de alumínio? Quais são? Pessoal, não é o professor Rodolfo que está falando, são os datasheets. Você pode baixar esse datasheet, pode baixar os datasheets e vocês vão encontrar basicamente a mesma coisa, que a tolerância desses capacitores, pessoal, é de mais ou menos 20%. Ou seja, esses capacitores eletrolíticos de alumínio têm uma altíssima tolerância, o que pode ser considerado um ponto fraco desse tipo de capacitor em relação, por exemplo, ao de tântalo, que é muito mais preciso. Então, se você gostaria de saber a tolerância dos capacitores eletrolíticos de alumínio, tipicamente, você pode encontrar um datasheet que fale uma tolerância diferente dessa, mas a maioria vai trabalhar com mais ou menos 20%, tá? E é claro, galera, que não poderiam faltar dois exercícios, então veja aqui esses dois capacitores que eu vou deixar e deixa aqui para mim o valor dele e basicamente a tensão de trabalho, tá bom? E a tolerância também aqui nos comentários para mim, como capacitor 1 igual, e esse capacitor aqui, ó, 220 com 6 aqui embaixo, beleza? E o outro capacitor é esse aqui, ó, 560 letra E, tá bom? Então coloca para mim o primeiro e o segundo, C1 e C2, coloca o valor aqui nominal de capacitância, tensão de isolação e a tolerância que os caras suportam para mim de forma show de bola para provar que vocês aprenderam de verdade aqui com o professor Rodolfo. Fechou? E depois desse conteúdo faixa preta, você tem que clicar agora no link da descrição do vídeo e participar da Black Week Eletrônica Fácil, onde eu vou revelar descontos de até 55% numa live que eu vou fazer especialmente para você. E eu vou passar todas as informações no grupo VIP de WhatsApp, então para você não perder absolutamente nada da condição mais surreal que eu podia preparar para vocês, para você ter todos os cursos de eletrônica fácil na sua formação completa, mais faixa preta possível. Clica no link da descrição do vídeo, coloca lá o seu nome, seu telefone, seu e-mail, vai para o grupo VIP lá, eu te passo muito mais informações daquilo que está chegando por aí. Fechou? Tamo junto, excelente Black Week para você, a oferta mais black possível de todos os tempos. Está chegando, vamos que vamos. Vamos para cima!